Oi, 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 primeira série, tudo bem? Como vocês estão, meus amados? Tudo certo? Nós vamos falar hoje sobre, ou continuar aí o conteúdo sobre as propriedades periódicas da tabela periódica, né? As propriedades periódicas dos elementos químicos, tá? Nós vamos aí na página 20, tá? Nós já falamos anteriormente, na aula anterior aí, nós falamos já sobre o raio atômico e o raio iônico, né? E aí agora nós vamos falar sobre a energia de ionização, que inicia aqui na página 20, tá? Já vou fazer ali uma retomada ali com vocês no vídeo seguinte para ficar mais explícito essa situação, tá? O que vocês precisam absorver? Na tabela periódica de vocês já existe essas propriedades, já estão bem destacadas aqui, ó, na parte do verso, tá? Inclusive tem até mais coisas aqui que nós não precisamos nos preocupar agora: densidade, ponto de fusão e ebulição. Essas outras aqui são as 4 que nós estamos vendo agora, ó, tá? Então, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. São esses 4 itens que nós vamos ver agora, tá? Nós já vimos o raio atômico e agora vamos falar sobre a energia de ionização, ok? Tá ali na página 20, então vamos lá. Vamos então aqui na página 20, né? Falando então sobre a energia de ionização. Vejam lá, então a definição ali de energia de ionização, ela veio a partir ali das definições do modelo atômico de Bohr, quando ele conseguiu comprovar que no estado fundamental o átomo absorve energia e os elétrons podem ser transferidos, podem passar de um nível para outro, né? Eles podem se afastar do núcleo, eles podem seguir esse afastamento devido à quantidade de energia fornecida, tá? Então, quanto mais energia ele receber, quanto mais energia ele absorver, né, maior é a possibilidade dele saltar de um nível para outro, de uma camada eletrônica para outra camada eletrônica, tá? Então, essa é a definição ali de energia de ionização, né? E ela vem a partir ali do estudo do modelo atômico de Bohr, que nós vimos aí no início do ano, tá? Então, aqui na página 21, existe essa definição aqui bem importante sobre a energia de ionização, tá? Então, é importante que vocês deem uma observada, né? O que ela pode, o que ela aparece aqui como definida, né? Ó, definida como a quantidade mínima de energia necessária para mover um elétron do átomo no estado fundamental, né? Sem a influência de outros átomos vizinhos. Então, a energia necessária para movimentar os elétrons, ou um elétron, né, do átomo, sem ele ter interferência de outros átomos, sem ter interferência, por exemplo, nas ligações químicas ou em outras situações, tá? Então, essa propriedade, ela é inversamente proporcional à do raio atômico. O que isso significa? Lembram lá que eu mostrei para vocês na primeira parte ali desse conteúdo, quando falamos de raio atômico, que o raio atômico, quanto mais à esquerda e mais para baixo, aqui nesse caso, maior seria o raio atômico, né? No caso da energia de ionização, é diferente, é exatamente o contrário. Então, quanto mais para cima, aqui a setinha está mostrando, né? Quanto mais para cima e quanto mais para a direita, tá? Maior é a energia de ionização, tá? Aqui tem uma coisa importantinha aqui do lado para que vocês vejam, né? Que está falando assim, que a primeira energia de ionização corresponde à energia necessária para tirar o primeiro elétron do átomo. Assim, a segunda energia para retirar outro elétron vai ser maior do que a primeira. Por que vai ser maior? Porque à medida que você retira os elétrons do átomo, né? Vamos imaginar aqui o núcleo, e aí você tem os elétrons circulando aqui em volta, tá? À medida que você retira um desses elétrons aqui,
Os outros que estão mais próximos aí do núcleo do átomo, eles vão ficar com uma energia mais forte, eles vão ficar mais difíceis de ser removidos por causa do núcleo, porque o núcleo é positivo, né? E aí ele vai ter uma afinidade, vai ter uma atração ainda maior por esse núcleo, tá? Então, o primeiro elétron você remove, a partir do segundo e do terceiro vai ser mais forte a energia que você vai precisar fornecer para tirar esse elétron dali, tá? Na sequência, ainda mais um pouquinho, ó, quanto maior for a energia, quanto mais for fornecida a energia ao átomo, né, mais fácil vai ser retirar o elétron seguinte. A cada elétron retirado, a atração do núcleo sobre os elétrons torna-se maior, foi isso que eu coloquei agora há pouquinho ali para vocês, provocando o aumento da energia de ionização, né? Então, a primeira vai ser sempre menor do que a segunda, que vai ser menor do que a terceira, e assim sucessivamente, tá? Nesta tabelinha aqui, na página 21, tá mostrando para vocês, no caso, como aumenta essa energia de ionização de acordo aí com a quantidade de elétrons que você for remover, né? Então, quanto maior a quantidade de elétrons que for remover, maior vai ser a energia de ionização necessária, tá? Na sequência, aparece o termo seguinte que nós vamos ver hoje, que é a eletronegatividade, que está ali na página 22, tá? A eletronegatividade é aquela tendência que o núcleo tem de atrair os elétrons, tá? Então, essa tendência, ela cresce conforme a força desse núcleo. Quanto mais forte for a atração que o núcleo exerce para segurar os elétrons em volta dele, maior vai ser a eletronegatividade, tá? Então, aqui tem uma definição bem bacaninha também, ó. Em outras palavras, quanto menor for a distância entre o núcleo do átomo e a eletrosfera, maior a tendência de atrair os elétrons, tá? Então, maior a eletronegatividade, né? Uma coisa importante aqui também que está destacada neste esqueminha aqui é que os gases nobres, ó, eles não estão aparecendo aqui como elementos eletronegativos, estão vendo? O mais eletronegativo aqui é o flúor, né? E não a última coluna aqui da tabela, que são os gases nobres. Por quê? Por que eles não são eletronegativos? Porque eles têm alta estabilidade, eles têm muita estabilidade, eles não precisam atrair elétrons, eles não precisam fazer ligações químicas, não precisam movimentar os elétrons deles, tá? Então, aqui cresce a eletronegatividade, assim como a afinidade, a energia de ionização ali, né? Cresce quanto mais você chega para a direita da tabela, aqui, né? Quanto mais à direita, tá? E quanto mais para cima. Mas lembrando que o mais eletronegativo vem ali a ser, então, o flúor, e não a última coluna ali dos gases nobres. Ok? Então, essa é a definição que está ali na página 22, tá? Tem aqui, ainda na página 22, um esquema, né, que mostra para vocês aqui os valores, né, os valores aí aproximados da eletronegatividade de cada elemento, né? Então, já mostra aqui a questão de valores, mais ou menos, para alguns elementos químicos, tá? E tá aqui na legenda para vocês entenderem aqui também. Então, menor que 1, entre 1 e 1,4, entre 1,5 e 1,9, está tudo aqui mostrando por cores também, né? Na tabelinha para que vocês identifiquem, tá? Aqui também está destacado para vocês o que é importante, né? Que essa tendência desses elétrons, desses átomos, né? Perder ou ganhar elétrons, tá? Ela foi definida aí pela primeira vez, foi quantificada por Linus Pauling, que é aquele mesmo que fez a distribuição eletrônica, que chegou àquele conceito dos elétrons por camadas, né? Que a gente já viu ali na aula anterior, nas aulas anteriores aí também, tá? Então, seguindo ali, tem aqui uma frase de Linus Pauling, que é bem interessante, né? Se você quer ter boas ideias, você precisa ter muitas ideias.
E aí, o que é mais importante é você saber quais delas estão erradas para você descartar, tá? Então, Linus Pauling aí é um grande nome da química, né? Recebeu um prêmio Nobel em 1954 pela contribuição que ele fez aí a esse campo de desenvolvimento da ciência, beleza? Então, para hoje, né? Para hoje é isso que eu tenho para vocês, tá? Na próxima aula, a gente fala do último conceito, que é a afinidade eletrônica, e aí já resolvemos ali uns exercícios também para ficar mais tranquilo, ok? Então, bons estudos e até a próxima.